que devo fazer para ser salvo? Esta é uma boa pergunta. Muitas pessoas já fizeram essa pergunta, entre elas algumas no Novo Testamento. E a resposta, quando vem de Deus, é sempre a mesma. E ela é bem simples. Nos próximos 10 minutos, faremos um pequeno resumo da resposta bíblica a esta pergunta. Veremos que cada passo nosso é uma resposta à iniciativa divina, a iniciativa do Deus bondoso. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos receber e obedecer a palavra de Deus. Jesus disse que sua palavra, hoje contida no Novo Testamento, dentro da Bíblia, será nosso juiz, quer dizer, a nossa autoridade. Em João capítulo 12, versículos 48 a 50, Jesus disse assim: Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Ser juiz significa determinar o que deveria ser feito. Jesus tem toda a autoridade. Ele mesmo disse isso em Mateus 28. E sua palavra também tem autoridade porque ele nos passou o mandamento do seu Pai. Este mandamento de Deus tem poder. Além de ter autoridade, tem poder para produzir em nós a vida eterna. Aquela transformação que nos dá a própria natureza eterna de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ter uma visão, quer dizer, uma visão, uma ideia clara da glória de Deus. Sua glória é a sua pessoa, na sua totalidade. Sua grandeza, sua bondade, sua santidade, seu poder, todas as suas características de Deus. Em Romanos 2, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Roma e falou assim: Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? O apóstolo Paulo disse que a bondade de Deus deve nos levar a mudar de vida, a tomar a decisão de mudar. E é isso que é o arrependimento, a decisão. Uma decisão de mudar a nossa mentalidade, de mudar a nossa vida para servir a Deus e viver na santidade dele. Esta decisão, Jesus disse em Lucas 24, é necessária para o perdão dos pecados, para a salvação. Em terceiro lugar, para ser salvo, é necessário confessar, quer dizer, assumir publicamente Jesus como Filho de Deus, como o Senhor e único Salvador. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33 o seguinte: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. No contexto, confessar Jesus significa proclamar seu nome e a sua salvação a todas as pessoas,
como único Senhor e Salvador. E quando é que Jesus nos confessará, ou quer dizer, nos assumirá perante o Pai Celestial? No dia do juízo, no dia da salvação, se nós o confessarmos antes desse momento. Por outro lado, Jesus não reconhecerá como sendo dele quem recusa confessá-lo. Número 4. Para ser salvo, é essencial ser imerso na água para receber o perdão dos pecados e ter comunhão com Deus. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele falou assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O significado do batismo, que todas as pessoas de todas as nações devem receber, o próprio significado da palavra batismo é imersão ou mergulho dentro da água. Aquela frase em nome de, aqui significa entrar em união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Significa que nós começamos a ter um relacionamento com Deus. O propósito da imersão na água é a salvação. Jesus afirmou isso claramente em Marcos, capítulo 16, versículo 16, quando ele colocou a fé e o batismo como condições para a salvação. Número 5. Para ser salvo, é imprescindível a fidelidade como parte da família de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo. Devemos mostrar amor aos nossos irmãos em Cristo. Devemos servi-los. Devemos fazer a obra de Deus dentro desse meio. Em Atos 2, versículo 47, o autor Lucas escreveu sobre a primeira congregação em Jerusalém. Ele disse assim: Cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. E em Efésios 5, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu que Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Quem é salvo está na igreja de Jesus Cristo, e dela não sai ou não deve sair. O mesmo processo que nos coloca em Cristo nos coloca também no seu corpo espiritual, que é a família de Deus. Pedro diz que nós somos purificados dos nossos pecados pela obediência, a fim de participar do amor fraternal sincero. Não podemos dispensar dessa participação. Agora convém lembrar que a igreja não é denominação, mas sim corpo único de Cristo. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 16 que ele edificaria a sua igreja, uma só, que pertence a ele. Para concluir, este é um processo simples. E estamos vendo sempre a iniciativa de Deus e qual deve ser a nossa resposta. Precisamos receber e obedecer a palavra de Deus. Precisamos mudar perante a demonstração da glória de Deus. Precisamos também confessar Jesus como o Filho de Deus, Senhor e Salvador. Também precisamos ser imersos na água para receber a salvação de Deus, por meio do sangue de Jesus. E precisamos também amar e servir na família de Deus, que é a Igreja de Jesus. Minha amiga, meu amigo, convido você
a ser salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode salvar. Somente por meio deste processo revelado no Novo Testamento, como você viu agora, é que Ele salvará. Se você gostaria de uma explicação mais detalhada, entre em contato conosco. E, por favor, recomende este pequeno resumo aos seus amigos e familiares. Que Deus nos abençoe.